Olá, meu nome é Larissa Martins e antes da gente iniciar a nossa conversa de hoje, como a gente sempre faz, vamos ler um capítulozinho, um trechinho de um livro espírita e depois fazer a oração para nos ajudar a nos concentrar, a levar nossas vibrações e nossos pensamentos. O livro que eu escolhi hoje é Coragem, do Chico Xavier, e o capítulo é o capítulo 26, Abençoa e Auxilia. A vida oferece infalível receita em favor da nossa paz. Se a incompreensão nos aflige, abençoa e auxilia. Se a discórdia ameaça, abençoa e auxilia. Se a dificuldade aparece, abençoa e auxilia. Se a crítica nos vergasta, abençoa e auxilia. Se a maldade nos bate à porta, abençoa e auxilia. Se a irritação nos procura, abençoa e auxilia. Se o problema se agrava, abençoa e auxilia. Se o desânimo intenta arrasar-nos, abençoa e auxilia. Se a provação surge mais exigente, abençoa e auxilia. Se o afeto de alguém nos abandona, abençoa e auxilia. Ainda mesmo nos dias em que a lágrima seja a única presença em nosso coração para o trabalho a fazer, abençoa e auxilia sempre. Porque, abençoando e auxiliando, estaremos em toda parte com auxílio e com a bênção de Deus. Bezerra de Menezes. Senhor, agradecemos com todo o nosso coração essa linda mensagem de Bezerra, trazendo que realmente o Senhor está sempre nos abençoando e nos auxiliando, servindo de exemplo para que nós temos que nos abençoar e nos auxiliar, tanto quanto abençoar e auxiliar o outro, o nosso irmão. Que possamos, através agora dessa conversa, dessa palestra, juntar mais ferramentas para auxiliar, levando bênçãos a todos que nos cercam, inclusive a nós mesmos. Assim seja. Bem, já começamos sendo abençoados e auxiliados hoje. Então, hoje a nossa palestra, eu recebi um pedido da Sandra para nós falarmos sobre perispírito. Através desse videozinho que eu vou botar aqui, que eu não sei quem que fez, se alguém souber quem que fez, ou a pessoa que fez, quiser, me mandem por vídeo, comentem aqui que eu boto créditos. Esse videozinho, ele nos traz justamente o que a palestra de hoje vou tentar retratar com essa palestra. Não focar muito nas partes técnicas, tentar sair, porque se a gente quiser se aprofundar, Livro dos Espíritos tem bastante coisa, a própria ciência e a física, a gente também vai ter bastante coisa. O objetivo de hoje é tentar visualizar de uma melhor forma, uma forma simples, clara, o que é o perispírito e o que ele representa e qual é a importância dele. Pra gente entender, então, esse videozinho, eu fiz uma frase que começa assim: somos espíritos envolvidos por um perispírito, que o dá uma forma e é a ligação com o corpo físico em cada reencarnação. Bem, se a gente for pegar só essa frase e explicar palavra por palavra, a gente já ia conseguir fazer uma palestra bem bacana. Mas como o meu objetivo hoje é focar no perispírito, a gente pode, se vocês quiserem, para uma próxima palestra, eu posso fazer uma palestra focando em cada palavrinha dessa frase. Mas essa frase explica de uma forma simples o que esse vídeo está tentando nos mostrar. Que o perispírito, ele faz essa, vamos dizer, ligação entre o espírito e o corpo físico. Mas eu acho que a grande dificuldade dessa palestra hoje é tentar, de alguma forma, fugir do que a gente encontra na internet. Porque se a gente for pesquisar, tanto na internet como nos livros, a gente acaba encontrando ou uma coisa muito difícil, esbarrando em coisas específicas demais,
que às vezes não só quem não é espírita, mas quem não tem, vamos dizer, um pouco de física, uma parte mais científica, não vai entender, compreender muito bem. E também saindo de uma simplicidade muito grande, só dizendo que o perispírito é um envoltório para o espírito. Então, tudo que hoje a gente vai conversar, eu retirei do Livro dos Espíritos. Eu fiz recortes, peguei algumas frases e quem quiser se aprofundar mais, por favor, o Livro dos Espíritos, todas as dificuldades que eu tive, que eu fiz primeiro uma pesquisa grande e daí eu fiquei com medo de ou passar do tempo, ou então ser muito técnica, e eu voltei, cara, não é isso que eu quero. Eu fiz umas 3 palestras, e eu falei, não é isso que eu quero. O objetivo dessa palestra é ser simples e tentar fazer com que nós entendamos o perispírito de uma maneira mais visível, ter uma ideia melhor do que é o perispírito. E eu sempre gosto muito de trazer comparações e analogias, então é isso que a gente vai ver hoje. Mas quem quiser se aprofundar mais, Livro dos Espíritos foi onde eu encontrei todas as minhas perguntas. Então, para começar, para a gente entender um pouquinho a dificuldade de se falar do perispírito, eu trouxe a resposta dos Espíritos, que é assim: as palavras pouco importam. Cabe-vos formular vossa linguagem de modo que possais entender uns aos outros. Quase sempre vossas disputas vêm de que não vos entendeis quantas palavras, porque vossa linguagem é incompleta em relação às coisas que não vos ferem os sentidos. Então eu gostaria de deixar claro por que eu trouxe isso. Parece assim, nossa, Lê, você falou que não ia complicar e tá trazendo um textinho tão grande. Mas é porque eu sempre gosto de começar do começo, quando eu vou começar a fazer uma palestra, porque às vezes a gente tá falando, 2 pessoas acabam discutindo porque estão falando de coisas que são diferentes. Para um, laranja pode ser a fruta, para outro, laranja pode ser a cor. Então, se tu for debater sobre laranja, primeiro tu tem que definir do que você tá falando, se é laranja ou a cor, se é a fruta ou a cor. Então, quando os espíritos, nesse caso, me responderam, porque eu fiquei travada na parte técnica, tipo, se eu chamar de matéria, mas os espíritos chamam de matéria, só que o que era matéria antes, agora é outro nome, e será que, sabe, eu tentei explicar coisas que os espíritos falaram, cara, pra mim, o que eu li daquilo foi, Larissa, o que importa é que tu vai tentar passar a ideia do perispírito e não as partes técnicas. Quem quiser entender mais, vai no Livro dos Espíritos, ou vai chegar pra ti, vai pegar uma melhor explicação, ou então tu pode fazer outra palestra explicando melhor. Então, em si, hoje, eu trouxe essa passagem porque os espíritos nos falam, tanto na época que Kardec escreveu, quanto agora, nós ainda não temos palavras. Lá, ele já falava de coisa que na época nem se percebia, nem sabia o que era. Hoje a gente já sabe melhor. Existem outros nomes, mas é a mesma essência. E daqui talvez mais anos a gente vai compreender melhor ainda de tão complexo e de tão cuidadosos que eles eram, os espíritos, na hora de responder Kardec. E Kardec ainda nos fala, elas nos mostram como sendo distintas. Daí considerarmos-nos formando os 2 princípios constituintes do universo, vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas pelos atributos essenciais, essa inteligência suprema e que chamamos Deus. Bem, na época eles estavam muito, Kardec questionava, né? Tu tem uma matéria inteligente, uma matéria não inteligente, como é que a gente pode chamar disso? Então os espíritos falam isso, são 2 coisas diferentes, e tem Deus que governa tudo. Então ele nos traz que os elementos constituintes do universo é Deus, o Espírito e a matéria. Mas, quando ele fala de matéria, ele se divide em 2. Que, mais ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, quando ele falou Deus, Espírito e matéria, ele queria dizer a matéria, não só a matéria, essa aqui, vamos dizer, o livro que a gente pega, um controle, isso é matéria, o nosso corpo físico. Só que na época não tinha outro nome para isso. Então ele falou de matéria, tudo que não era Deus e Espírito.
Só que daí ele fala um pouquinho mais, né, que daí é onde ele cria o termo, né, o fluido universal, que além da matéria do corpo, existia o fluido universal. E tanto a matéria quanto o fluido, eles serviam de instrumento para essa inteligência suprema, que é Deus, e para os espíritos, que também são seres inteligentes. Então, hoje o fluido a gente conhece, podemos dizer a luz, a eletricidade, o magnetismo. Na época a gente não tinha esses nomes. Então ele chamou de fluido porque fluido é qualquer, vamos dizer, substância que ela é suscetível, ela é maleável, ela consegue se transformar. Vamos pegar aqui, ó, a água, por exemplo. A água, se eu botar ela num copo, ela vai mudar de forma, mas vai continuar sendo água. Ela é um fluido. Então, o balão, se a gente encher um balão, ele vai estar cheio de ar. Se a gente soltar esse ar, ele vai se espalhar pelo ar, né? Pelo vento, vai para cima, vai para baixo. Então, tudo isso, tanto o líquido como o gás, ele é esse, vamos dizer, solúvel ali, ele se mistura, ele flui. Então, quando ele chama de fluido universal, ele dá esse termo, que é um pouco genérico, mas para a época eram as palavras que tinha, porque lembra como ele falou que as palavras pouco importam? Então ele queria simplificar, porque na época nós ainda não tínhamos palavra para isso. Hoje nós já temos algumas, mas também daqui a 100 anos provavelmente vamos ter palavras melhores que possam expressar tudo isso. Então ele continua falando assim: esse fluido universal, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria a qualidade que a gravidade lhe dá. Então ele fala, importante esses dois trechinhos pra gente, que ele fala sobre a questão de o fluido universal, ele é comandado pelo ser inteligente. Só que se não tivesse o fluido universal, o espírito não ia conseguir, vamos dizer, utilizar a matéria propriamente dita, né? Sem o fluido, o espírito não ia conseguir se ligar ao corpo físico. E é onde a gente começa a fazer sentido. Vamos lá, vamos continuar? Que daí a gente fala do laço perispírito que une o corpo e o espírito. É uma espécie de envoltório semimaterial. Então a gente sabe que o perispírito, ele é essa ligação entre o espírito e o corpo físico, e ele envolve o espírito, que a gente chama de envoltório semimaterial. Por que semimaterial? Ele não é nem espírito, nem corpo físico. Então, esse vamos dizer o que tá no meio termo, entende? Então, semimaterial, ele ainda não é matéria, no sentido de corpo físico, mas ele não é espírito, então ele tá no meio termo. Invisível para nós no estado normal, mas que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede nas aparições. Então, vamos dizer assim que no geral a gente usa, né, a população usa o fantasma, o Gasparzinho. O que a gente vê, né, nessas aparições é o perispírito, porque é ele que dá essa forma, que em alguns momentos aparece ou é visível, mas que geralmente ele é invisível. O que nos permite ver ou não depende muito da vibração que ele se encontra, se tem algum médium presente para fornecer ectoplasma. Mas o objetivo da conversa agora, lembra, é o perispírito. Então a gente já sabe que o perispírito, ele é formado desse fluido universal, que é uma matéria que não é espírito e não é Deus, e que também não é coisas físicas. Então, o que ele pode ser? Ele pode ser, vamos dizer, a gente fala de psicosfera, vibrações eletromagnéticas, pode ser eletricidade, magnetismo, calor, campo, que hoje em dia a ciência nos conhece. Mas por que, Larissa, tu tá falando de tudo isso? Porque o perispírito também é chamado de corpo fluídico. Porque ele acaba sendo o corpo do espírito, porque é a forma que o espírito se apresenta, que vai gerar o corpo físico, a forma do corpo físico, que a gente viu através do videozinho, lembra? Tinha o espírito, depois ele vamos dizer, envolvido, né, no espírito, e daí depois ele vai, em cada reencarnação vai mudando os corpos, mas continua o mesmo perispírito. Então, assim, transmissão da vontade do espírito para o corpo e das sensações do corpo para o espírito. O fluido universal, como a gente já viu, ele é um elemento.
Ou seja, ele, que a gente já botou também, é a ligação entre o espírito e o corpo físico. O espírito, ele consegue comandar o corpo, comandando o perispírito, que cada célula, cada elementozinho, cada molécula do perispírito é ligada ao corpo físico. Então, o espírito controla o perispírito, que controla, né, através dessa ligação, o corpo físico acaba se movendo e agindo. E as sensações do corpo para o espírito, ou seja, quando a gente sente aqui o nosso corpo, o espírito acaba sentindo através, daí vamos dizer, ao contrário, do corpo físico para o perispírito e do perispírito para o espírito. Algumas situações, não sei se vocês já ouviram falar, de a pessoa perder um braço ou perder uma perna e continuar sentindo, que a gente chama de braço fantasma, membro fantasma, né? É um pouco disso também. Tipo, perdeu a parte física, mas o perispírito ainda tá ali. Então, ele acaba sentindo um pouco do que é das sensações do perispírito. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem uma forma que o espírito deseja, e é assim que ele se vos apresenta algumas vezes, podendo tomar forma visível e mesmo palpável. Por que eu botei isso de novo? O perispírito não é porque, vamos dizer, o espírito desencarnou agora. No mundo espiritual, não necessariamente ele vai assumir a forma daquela última encarnação. Ele pode ter formas de outras encarnações, ou de momentos, ou até alguns aparecem em forma de monstros para assustar, porque, como a gente já comentou, o perispírito, ele assume a forma de que o ser inteligente, que é o espírito, comanda. Sendo o perispírito também criado dessa energia, que é o fluido cósmico universal, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve e lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Então, quando a gente botou que o perispírito não só envolve o corpo, o espírito, não só dá forma ao corpo físico, não só serve de ligação, ele serve muito mais, ele tem mais funções que essa. Ele também, como ele é formado do mesmo fluido que está no universo, agora aí uma informaçãozinha pra gente. Na ciência, hoje, eles falam muito, não sei se vocês já ouviram falar, de energia escura e matéria escura. A energia escura e a matéria escura, elas formam mais ou menos 91% de toda a matéria e energia do universo. Vocês conseguem entender que a ciência já conseguiu entender que 91% de energia e energia e matéria de todo o universo, elas não conseguem entender nem ver, elas ainda estão começando a perceber que 91% de matéria e energia de todo o universo, ela influencia o resto do que a gente já pode ver, que é esse 9%, mas a gente não consegue ver, a gente está começando a compreender o que é isso. Não é muito legal? Então, quando ele fala isso, porque se nós temos o fluido universal no universo, vamos botar aqui, ó, de novo a garrafinha. Vamos botar, se a gente botar um gelo aqui dentro, certo? Esse gelo vai estar mergulhado nessa água. Então é a mesma coisa, o fluido universal é para o mundo espiritual do que o ar é para o mundo material, a gente está mergulhado nele. Então, se o nosso perispírito é formado do mesmo elemento, ele só é, vamos dizer, um pouco diferente, na vibração. É a mesma coisa, a água, o gelo e o vapor. Eles são o mesmo elemento, mas estão em estados físicos diferentes, correto? Então, o fluido universal, ele tem vários, vamos dizer, formatos, vibrações e estados. O perispírito é a mesma coisa. Só que por eles serem do mesmo elemento, o que essa frase nos diz? Que quando a gente chega num lugar que a gente sente uma vibração muito pesada, a gente consegue sentir isso. Ou então, ao contrário, a gente chega num lugar, uma sensação muito boa. Ou a gente chega numa pessoa e a pessoa tem uma energia tão
carregada, outras a gente chega, ai, dá um alívio. Tudo isso é esse fluido cósmico, né, universal, que está ao nosso redor, que é também o que transmite as nossas vibrações, os nossos pensamentos. Como o ar transmite o som, o fluido cósmico universal transmite os nossos pensamentos. E isso condensa ou torna mais, vamos dizer, o ar mais positivo, mais, vamos dizer, menos pesado ou mais pesado. E isso fica ao nosso redor, no universo. Tudo isso é por eles serem do mesmo elemento, eles conseguem sentir um ao outro. E além disso, o perispírito, ele reflete a glorificação da mente. Assim, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. O que isso quer dizer? Não sei se vocês já ouviram falar da expressão que o perispírito é o HD do espírito. Vamos pegar de novo a garrafinha de água, tá? Alguém aqui já lidou com guache? Quando o guache a gente vai mergulhar lá, vamos dizer, o amarelo e o verde, se eu não me engano é da laranja, agora eu não lembro qual cor. Mas a partir do momento que tu vai misturando as cores, o branco e o vermelho, ele vira rosa. Então vamos supor que o verde seja os atos bons e o preto seja os atos ruins. Você vai aqui, vamos dizer, o fluido universal, que é o perispírito. Você vai botando cada ato bom, vamos botando verde, uma gotinha de verde. Cada ato ruim, a gente vai botando preto. Você concorda que vai formando uma cor diferente, dependendo da dosagem. Então, em um momento, se tu só tiver atos ruins, vamos botar preto. E se você só tiver atos bons, você só vai botar verde. Então, não vai sumir. Uma hora você pode fazer ele todo verde e não necessariamente o preto vai sumir, mas você vai botar cada vez mais verde para o preto se tornar cada vez menor. Ou ao contrário, você vai botar cada vez mais preto, onde o verde de repente vai sumir e vai ficar preto. Isso quer dizer duas coisas pra gente. Que o perispírito não é idêntico em todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Ou seja, nós somos únicos e cada, vamos dizer, vibração ali, toda a nossa, o reflexo da nossa evolução vai estar marcado ali. E para cada um, porque cada um vai ter suas experiências, suas escolhas, vai estar registrado ali. Só que uma coisa não exclui a outra, porque se você for muito, vamos dizer, cometer muitos atos errados, isso não dá esperança que a gente vai conseguir, mesmo assim, chegar ao verde. Porque só ir adicionando verde, você não apaga o que você já fez. Como você não apaga o que você fez de bom. Então isso nos dá esperança que todos nós temos a capacidade de chegarmos a um estágio de verde absoluto, que no caso é a perfeição. Isso não é maravilhoso? Isso não é a bondade infinita, a prova da bondade infinita de Deus? A gente está falando de perispírito, mas isso só prova como Deus é perfeito nas suas leis, que mesmo uma coisa que talvez a gente fale tanto nos nossos, nas nossessas palestras, agora mesmo que a gente está falando sobre a palavra, como a palavra em si não importa, o que ele quis dizer quando a palavra não importa é essa. Quando a gente entende que tudo que Deus nos fez, toda a natureza, tem um propósito e tem funcionalidade tão complexas, ele tá falando para tudo que ele construiu. Então, seja o espírito, seja o perispírito, seja o corpo físico, todos eles nos mostram a bondade de Deus. Todos eles nos mostram como Deus é perfeito, como Deus é justo. Ele é tão justo e tão bom que ele nunca ia permitir que um filho estacionasse no tempo. Ele nos dá várias condições e várias oportunidades de escolha para nós pingarmos a gotinha verde lá, né, no nosso fluido universal particular, nesse corpo etéreo. Então, gente, o que eu queria deixar hoje como objetivo dessa palestra foi tentar visualizar o perispírito, mas como algo simples, algo como parte de nós, como algo além de ser algo que dá forma ao espírito, é algo que nós vamos utilizar e nós utilizamos a todo momento, dar mais clareza do que ele
de uma maneira mais visível, fazendo analogias com água, com gelo, com tinta guache, porque eu acho que tudo tem que partir de um princípio. E o Espiritismo, uma das nossas, vamos dizer, bases é a fé raciocinada. Então não adianta nada, às vezes, a gente falar o que é perispírito e não ter uma noção do que é o perispírito. E não tô dizendo que você pode ser espírita muito tempo. Eu, por exemplo, eu sou de uma família espírita, mas para preparar essa palestra, eu pesquisei e descobri coisas que, tipo, nossa, eu não tinha dado tanto enfoque, ou realmente eu não sabia de direito, sabe, qual que era a importância disso. Tanto que eu fiz 3 palestras para chegar a essa. Bem, espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre às vezes deixo uma tarefinha no final de cada palestra minha, eu gostaria para ver se vocês conseguiram explicar o que é o perispírito para outra pessoa, seja ela espírita ou não. Também me mandem um recadinho se quiserem alguma palestra de algum tema específico. Espero ter conseguido chegar ao que a Sandra e a Fabiana queriam para essa palestra. Do vídeo também, eu acho muito bacana esse vídeo pra gente, se não conseguir explicar muito bem, expliquem o videozinho, que eu acho que tudo que eu tentei explicar foi pra entender aquele videozinho também. Para finalizar a nossa palestra, vamos então orar. Quem quiser botar uma aguinha fluidificada, vamos nos concentrar. Querido Pai amado, que possamos nesse momento abrir nossos corações, abençoar todos ao nosso redor, que possamos abençoar e auxiliar a nós mesmos, mas que nesse exato momento conseguimos transferir através do fluido universal, através da oração, guiar esses pensamentos de amor e de fraternidade a lugares que infelizmente recebem pouco auxílio, como hospitais, presídios, orfanatos, nas ruas e também em lares que infelizmente não conhecem o seu amor. Pedimos, Senhor, para abençoar nossos lares, nossas casas, nossa água e, acima de tudo, Senhor, pedimos para nos ajudar a abençoar e auxiliar nossos irmãos. Assim seja. Assim seja.